Neste tópico, iremos estudar o comportamento e a funcionalidade do TCP. O TCP está descrito nos RFCs 793, RFC 1122, RFC 1323, RFC 2018 e RFC 2581. O TCP é um protocolo da camada de transporte que permite a comunicação apenas ponto a ponto, ou seja, só é possível haver um único remetente e um único receptor. O TCP opera em fluxos de bytes ordenados e confiáveis, não são estruturados em mensagens. Para que ele possa ter um bom desempenho, ele utiliza protocolos do tipo pipeline, cujo tamanho da janela pode ser ajustado observando os controles de fluxo e de congestionamento que o TCP incorpora. O protocolo TCP permite realizarmos a comunicação full duplex, ou seja, o fluxo de dados pode ser bidirecional e simultâneo. A comunicação full duplex do TCP é realizada ao carregar dados enquanto é transmitido o pacote de acknowledge. Como o TCP é um protocolo orientado à conexão, ele irá exigir então uma fase inicial para a troca de 3 segmentos, o que nós chamamos de three-way handshake. Além das características já citadas, temos também que o TCP implementa um controle de fluxo para evitar o número excessivo de segmentos serem enviados para o receptor. Nessa figura, podemos visualizar a abstração da comunicação utilizando o TCP. Um processo ou aplicação irá descrever uma mensagem e indicará que para essa mensagem chegue do outro lado, deve ser utilizado o protocolo TCP. A aplicação então acredita na eficiência do TCP e encaminha essa mensagem para o TCP. O TCP irá se encarregar de criar uma conexão confiável entre os dois processos e a aplicação não precisará se preocupar com a perda de dados ou dados chegando corrompidos. Quem fará esse serviço é o TCP. Para que o TCP possa operar, ele pega os dados da aplicação e divide em diversos pacotes e acomoda cada desses pacotes num tamanho de MSS, ou Maximum Segment Size. Por sua vez, o MSS é dependente do MTU, ou Max Transfer Unit, que é o tamanho máximo que o quadro pode ter para carregar as informações. Aqui podemos ver a estrutura do segmento TCP. Ele possui 16 bits para indicar qual é o número da porta de origem e 16 bits para indicar a porta de destino. Depois vem um campo de 32 bits para indicar o número de sequência e após ele, um outro campo de 32 bits para indicar o número de reconhecimento. Estes dois campos são utilizados para garantir entrega confiável de dados. Entretanto, o TCP utiliza um mecanismo um pouco diferente para fazer o reconhecimento. Ao invés de indicar o número do pacote que chegou com sucesso, ele indica o número de bytes que chegaram com sucesso. Mais à frente veremos com detalhe este funcionamento. Como o TCP apresenta um cabeçalho que pode ter tamanho variável, após o número de reconhecimento vem um campo para indicar qual é o tamanho do cabeçalho do TCP. Após o campo tamanho do cabeçalho, há um campo atualmente sem uso que poderá ser utilizado em versões futuras do TCP. Em seguida vem alguns campos de flags que são utilizados para indicar se os dados chegaram com sucesso, para iniciar e finalizar a conexão TCP e entre outras funções. Depois dos flags, vem o campo de janela de recepção. Este campo é utilizado pelo TCP para controlar a quantidade de bytes a serem transmitidos ao receptor, garantindo que ele não afogue o receptor e que os dados possam chegar com sucesso. Em seguida, um campo de 16 bytes para utilizarmos como checksum. Esse é o mesmo checksum que o UDP utiliza. Em seguida, temos um campo para indicar qual é a parte do payload que contém dados que devem ser entregues urgentes. Este campo só é utilizado em conjunto com a flag de dados urgentes. Por fim, o TCP finaliza com um campo de opções que pode ter tamanho variável. Devido à existência desse campo de opções de tamanho variável, é que obriga o TCP a ter então um campo de tamanho de cabeçalho. Este exemplo apresenta como os números de sequência e o número de reconhecimento do TCP
funciona. O exemplo apresentado é um cenário simples de Telnet. Telnet é uma ferramenta da internet que permite simular o terminal de outro computador numa janela do seu computador. Em outras palavras, conseguimos enxergar no nosso computador o terminal do outro computador ou o prompt de comandos do outro computador. E toda a sequência de tecla que digitamos é enviada para o terminal remoto. E todas as sequências de letras que aparecem no terminal remoto é transmitida de volta para o nosso terminal para que possamos acompanhar as respostas que o sistema está dando. De acordo com o diagrama apresentado, temos então que o host A está enviando um segmento TCP cuja sequência é o número 42 e ele está fazendo também o acknowledge do byte 79 que ele recebeu. Como dados que está sendo carregado, nós temos a letra C que está sendo enviada. Vamos supor então que o usuário do host A teclou no seu teclado a letra C no Telnet e essa informação está sendo enviada para o host B. Quando o host B recebe esse segmento, ele então joga para o terminal a letra C e como houve uma alteração da informação no terminal, essa informação tem que ser mandada de volta para o host A. Então o host B irá mandar um novo segmento para o host A, indicando que apareceu a letra C em seu terminal. Repare bem no segmento que o host B está enviando de volta para o host A. Ele indica número de sequência 79, que corresponde ao mesmo número de acknowledge que o host A enviou. E como número de acknowledge, ele indica 43. Não é o mesmo número de sequência que o host A enviou. É o número de sequência do host A mais a quantidade de bytes que o host A transmitiu. Neste caso, o host A transmitiu apenas a letra C, que corresponde na tabela ASCII a 1 byte. Então, 42 mais 1 byte transmitido corresponde ao 43, que corresponde ao número de acknowledge que o host B irá responder. Aqui podemos então verificar a função de acknowledge acumulativo do TCP, já que o acknowledge corresponde a todos os bytes transmitidos anteriormente pelo TCP. Além do mais, podemos verificar também a função de piggybacking, ou carona do TCP. Isso porque, ao mesmo tempo em que o TCP do host B está enviando o acknowledge de 43 para o host A, dizendo que recebeu os dados que o host A enviou com sucesso, o host B também está enviando dados. Esses dados vão de carona no acknowledge, daí o termo piggybacking ou carona. Para entendermos o funcionamento do TCP, vamos ver um exemplo em que vamos supor que um processo de aplicação no host A queira enviar um arquivo de 500.000 bytes para um processo de aplicação no host B, por meio de uma conexão TCP. Neste caso, temos que o MSS, ou máximo segmento size, ou tamanho máximo do segmento, ou, neste caso, o tamanho máximo de dados que o TCP pode carregar é de 1000 bytes. Para este exemplo, vamos identificar o número necessário de segmentos TCPs, o número de sequência do primeiro segmento TCP, o número de sequência do segundo segmento TCP e o número de sequência do terceiro segmento TCP. Aqui podemos visualizar como é o comportamento do TCP. Ele vai pegar então esse arquivo de 500.000 bytes e vai dividi-los em segmentos de 1000 bytes cada um. Assim, para encontrarmos o número de segmentos TCPs, basta então pegarmos os 500.000 bytes e dividirmos por 1000 bytes. Teremos então 500 TCPs ou 500 segmentos a serem transmitidos. Conforme apresentado na figura, o primeiro segmento tem numeração iniciando com 0, pois nenhum byte foi enviado antes dele. Já o segundo segmento deve iniciar com a numeração igual a 1000. Isso porque, no primeiro segmento, foi transmitido os bytes de 0 a 999. Logo, o próximo byte a ser transmitido é o byte começando por 1000. Seguindo essa mesma lógica, nós temos então que o terceiro segmento a ser enviado deve ser enviado com a numeração igual a 2000. Isso porque o segundo segmento ele vai de 1000 a 1999 bytes. Logo, o próximo byte a ser transmitido é de número 2000.
Como vimos, se queremos que o protocolo garanta entrega confiável de dados, ele precisa utilizar um timer para identificar quando os pacotes foram perdidos. Isso não é tão diferente no TCP. Ele também tem um timer que irá verificar se o pacote chegou com sucesso no destinatário, ou seja, ele precisa esperar a resposta do acknowledge para verificar se o pacote chegou com erro ou não. Temos que esse timer deve ser um pouco maior do que o RTT, pois, como já vimos, o RTT ele mede o tempo do pacote sair da origem e ir até o destinatário e a resposta do destinatário com acknowledge. Porém, numa rede de comutação de pacotes, o RTT pode variar de segmento para segmento, uma vez que não temos um caminho fixo para transmitir os dados. Os dados vão sendo transmitidos pelos caminhos disponíveis em cada momento. Caso escolhemos um tempo de timeout muito curto, irá acontecer retransmissões desnecessárias. E caso escolhamos um tempo de timeout muito longo, a reação será demorada à perda de segmentos. Então, como estimar um valor de RTT aceitável para a comunicação? Para este caso, vamos criar então dois valores. O primeiro iremos chamar de RTT amostra, que a sua função é medir o tempo de entrega da transmissão do segmento e o recebimento do acknowledge correspondente. E temos que o RTT amostra pode variar de segmento para segmento. O segundo valor vamos chamar de RTT estimado, que nada mais é do que a média dos valores de RTT amostra que obtivemos em amostras passadas. É pelo RTT estimado que o TCP escolhe o tempo do timeout para reenviar os pacotes perdidos. Podemos definir o RTT estimado como sendo igual a parênteses 1 menos alfa, fecha parênteses, vezes RTT estimado mais alfa vezes RTT amostra. Ao analisarmos essa equação, podemos definir então que o RTT estimado é uma média dos RTTs amostras anteriores. Este método também é conhecido como média móvel exponencialmente ponderada. E, para comunicações na internet, é utilizado um valor típico de alfa em torno de 0,125, de acordo com o RFC 2988. De posse do valor do RTT estimado, podemos então calcular a temporização de retransmissão. Para isso, além de termos uma estimativa do RTT, também é importante ter uma média da sua variabilidade, ou seja, o quanto ele está variando em torno de um determinado valor. Para isso, vamos então criar um novo valor chamado de RTT desvio, que tenta estimar a variação do RTT. Se analisarmos isso de acordo com a estatística, o RTT desvio é como se fosse o desvio padrão da nossa média, que no caso a nossa média é o RTT estimado. O RTT desvio ele pode ser calculado como sendo igual a parênteses 1 menos beta, fecha parênteses, vezes RTT desvio mais beta vezes módulo de RTT amostra menos RTT estimado. Para a internet, é utilizado o valor típico de beta sendo igual a 0,25. De posse dos valores de RTT estimado e RTT desvio, o TCP calcula então o valor do timeout. O valor do timeout é calculado como sendo RTT estimado mais 4 vezes o RTT desvio. Neste gráfico, podemos tentar visualizar o comportamento do RTT amostra com o RTT estimado. O RTT amostra é identificado pelos pontos azuis do gráfico, enquanto que o RTT estimado é identificado pelos pontos magenta no gráfico. Utilizando as equações e amostras da internet, podemos visualizar que o RTT amostra varia bastante, enquanto que o RTT estimado permanece como sendo uma média entre os valores obtidos da RTT amostra. Como vimos, o TCP consegue garantir uma transferência de dados de forma confiável. Para isso, o TCP cria então um serviço de RDT sobre o serviço de datagrama não confiável do IP. Também tem mecanismo que permite assegurar fluxo de bytes do lado do receptor igual ao fluxo de bytes do lado do transmissor.
Para melhorar a sua eficiência, o TCP transmite os segmentos em pipeline e utiliza acknowledges acumulativos para indicar os segmentos que chegaram com sucesso. Caso seja necessária retransmissões de pacote, elas serão realizadas por disparos de eventos de timeout ou acknowledges duplicados. Para entendermos o funcionamento do TCP, vamos supor inicialmente um remetente TCP simplificado, em que haverá fluxo de dados unidirecional e sem controle de fluxo de dados e de congestionamento. Tal remetente TCP simplificado pode ser descrito pela máquina de estados finitos apresentada. De acordo com a máquina de estados finitos, o TCP fica sempre esperando um evento acontecer. Caso o evento que ocorra seja receber os dados da aplicação na camada superior, o que o TCP faz então é criar e enviar o segmento, e volta para o mesmo estado que estava. Caso o evento seja ocorrido devido ao timeout, pelo número de segmento y, o que o TCP fará é retransmitir então o segmento y. Após retransmitir o segmento y, ele retorna para o mesmo estado que estava. Caso o evento que ocorra é receber um número de acknowledge de y, o que o TCP faz então é processar esse número de acknowledge e retorna para o estado que estava. Uma outra função que o TCP possui é a retransmissão rápida, ou Fast Retransmit. O Fast Retransmit é uma técnica que permite ao TCP retransmitir o pacote mais rápido que o estouro de timer se for detectados diversos acknowledges repetidos. No diagrama apresentado, podemos verificar como é que o Fast Retransmit opera. Como sabemos que o TCP opera usando pipeline, vamos supor então que o host A envie 5 segmentos na sequência. Conforme indicado no diagrama, o segundo segmento foi perdido. Como consequência da situação apresentada, o host B deverá então responder ao host A com 4 acknowledges indicando o número de sequência igual a 100. Quando o primeiro acknowledge de número de sequência igual a 100 chega no host A, ele irá interpretar então que o segmento de número 92, de acordo com o diagrama, chegou com sucesso no host B. Quando o segundo acknowledge de numeração igual a 100 chega no host A, ele vai interpretar que houve algum erro no segmento sequente. Quando o terceiro acknowledge chega no host A, ele continua identificando que houve algum erro e que esse erro foi logo após ter recebido o acknowledge de número 100. Quando o quarto acknowledge de número 100 chega no host A, o host A identifica então que o segmento que ele transmitiu, cujo número de sequência é igual a 100 e os posteriores, tiveram algum problema. Então o host A não precisa esperar o timeout do segmento de número 100 para poder fazer a retransmissão, já que ele identificou mais de 3 acknowledges repetidos. Então ele sabe que houve um erro na transmissão e começa então a retransmitir de acordo com o número de sequência indicado no último acknowledge. Conforme podemos verificar no diagrama, na escala vertical, que é a escala de tempo, temos então que o host A retransmite o segmento de número 100 mais rápido do que o estouro de timer do segmento número 100 anterior. Essa técnica é chamada de Fast Retransmit ou de retransmissão rápida. Neste quadro, podemos ver um resumo dos eventos que fazem a geração de acknowledges do TCP. Esse quadro foi traduzido ao fazer uma análise dos RFCs 1122 e RFC 2581. No caso da chegada de segmentos na ordem e não há lacunas entre os segmentos anteriores já foram reconhecidos. Isso faz então que o destinatário envie um acknowledge retardado, ou seja, ele espera até 500 milissegundos pelo próximo segmento. Se não chegar nesse intervalo, ele envia um acknowledge. Isso porque o TCP trabalha com acknowledges acumulativos. Então, ao invés de ele mandar diversos acknowledges, ele pode apenas mandar um único acknowledge, validando todos os pacotes que chegaram anteriormente. Se ocorre a chegada de segmento na ordem e não há lacuna, entretanto, há segmento na ordem esperando para enviar o acknowledge,
o que o TCP faz é o envio imediato de um único acknowledge acumulativo, reconhecendo ambos os segmentos na ordem. Aqui podemos ver alguns cenários de retransmissões do TCP. No diagrama da esquerda, temos então que o host A envia um segmento para o host B. O segmento tem um número de sequência 92, ele possui um comprimento de 8 bytes, logo, o host B responde com acknowledge de número de sequência igual a 100, já que 100 corresponde a 92 mais 8. Entretanto, esse número de acknowledge de 100 foi perdido. Ocorrerá então timeout no host A e ele irá então retransmitir o último número de sequência que ele transmitiu, que é o número de sequência 92. Já no diagrama da direita, temos a situação então que o host A enviou dois segmentos em sequência. O primeiro vai ter o número de sequência de 92 e o comprimento de 8 bytes. O segundo tem o número de sequência de 100 com um comprimento de 20 bytes. Verifique que os dados chegaram no host B e o host B então respondeu com os acknowledge de número de sequência de 100 e o acknowledge de número de sequência de 120. Ainda no diagrama da direita, podemos verificar que o acknowledge de 100 chegou depois que houve estouro do timer do host A, fazendo com que o host A envie novamente o segmento de número de sequência 92. Logo após o envio do número de sequência 92, chegaram os acknowledges com o número de sequência de 100 e o número de sequência 120, indicando para o host A que os dados foram enviados com sucesso para o host B. Vejam que o host B irá receber segmentos duplicados. Neste caso, é apresentado que ele recebe duas vezes o segmento de número 92. Neste caso, o host B deverá responder com o acknowledge do último segmento que chegou com sucesso, que é o acknowledge de 120. Aqui temos um caso semelhante em que o host A transmitiu dois segmentos sucessivos. Vejam que o primeiro segmento é de número de sequência de 92 e ele tem um comprimento de 8 bytes, e o segundo segmento é o de número de sequência de 100, que possui 20 bytes. Na situação do exemplo, os dois segmentos emitidos pelo host A chegaram com sucesso no host B. Dessa forma, o host B deverá responder com acknowledge. Terá que enviar primeiramente o acknowledge de número de sequência de 100 e depois o acknowledge de número de sequência de 120. Conforme podemos visualizar no exemplo, o acknowledge de número de sequência de 100 foi perdido pela rede, mas o acknowledge de número de sequência 120 chegará no host A. Isso irá indicar para o host A que tanto o segmento de número de sequência 92 quanto o segmento de número de sequência igual a 100 chegaram com sucesso no host B, já que o TCP utiliza acknowledges acumulativos. Vamos verificar aqui como o TCP faz o controle de fluxo de transmissão de dados. A função do controle de fluxo é garantir que o remetente não deva provocar overflow no buffer de recepção ou por transmitir em excesso ou por transmitir rapidamente. Conforme vimos no cabeçalho do TCP, há espaço para indicar o tamanho da janela de recepção. Esse tamanho de janela de recepção é que será utilizado para o TCP fazer o controle de fluxo. Utilizando esse campo no cabeçalho, o destinatário pode então avisar explicitamente ao remetente sobre a quantidade de espaço livre disponível e ele vai alterar de forma dinâmica o valor nessa janela devido ao excesso ou facilidade de receber pacotes. No caso do remetente, temos que ele deverá manter a quantidade de dados transmitidos, porém ainda não reconhecidos, menor do que o valor mais recente indicado no campo de janela de recepção. Neste diagrama, podemos verificar como é que o controle de fluxo do TCP opera através de um exemplo. Na esquerda, nós temos então o transmissor e na direita temos o receptor. Ao lado da barra vertical da direita, nós temos o indicativo de como o buffer de recepção do receptor está cheio ou vazio. O primeiro segmento emitido pelo emissor tem então aqui um tamanho de 2 KB e um número de sequência igual a 0. Neste caso, o emissor sabe que pode transmitir esse dado de 2 KB, uma vez que, antes de iniciar a transmissão de dados, ele fez o procedimento de three-way handshake, em que foi negociado
o tamanho da janela de recepção antes de ser enviado o primeiro segmento, apresentado neste diagrama. No caso do destinatário ter recebido o primeiro segmento com sucesso, ele deverá então fazer um acknowledge e transmitir para o emissor, indicando o tamanho da sua janela de recepção. Repare que o buffer de entrada do destinatário era de 4 KB. Ao receber um pacote de 2 KB, resta então apenas 2 KB na sua janela de recepção. O destinatário responde então para o emissor um acknowledge contendo número de sequência igual a 2048 e uma janela de recepção de 2048. Ao receber esse acknowledge, o emissor então coloca mais 2 KB no segmento e encaminha ele para o destinatário. Podemos visualizar no diagrama então o envio de um segmento de 2 KB de dados contendo número de sequência de 2048. No caso do exemplo, nós temos que, ao receber esse segundo segmento, o destinatário ficou com a sua janela de recepção preenchida, não podendo mais, então, receber dados do remetente. O que o destinatário faz, então, é transmitir ao emissor um acknowledge de número de sequência de 4096, indicando uma janela de recepção de 0 bytes. De acordo com as regras do TCP, o emissor está agora bloqueado de transmitir dados, já que o destinatário indicou para ele que ele não é capaz de receber mais dados, já que o último pacote de acknowledge enviado pelo destinatário continha informação que a janela de recepção é de 0 bytes. Finalmente, o destinatário conseguiu processar parte dos dados que estavam na janela de recepção e foi capaz de liberar 2 KB de dados para receber. O que ele faz então é transmitir um novo acknowledge ao remetente contendo o número de sequência do último segmento válido recebido e a nova janela de recepção. Conforme podemos visualizar no datagrama, o destinatário está encaminhando agora um acknowledge de número de sequência de 4096 e a janela de recepção de 2048. Repare que o número de acknowledge que ele está enviando agora é o mesmo que ele enviou anteriormente. Isso porque ele deve enviar um número de acknowledge que indica a última quantidade de bytes que ele recebeu com sucesso. Após receber o último pacote de acknowledge e havendo mais dados para transmitir, o remetente então criou um novo segmento, agora de comprimento de 1 KB e o número de sequência de 4096. Conforme já apresentamos, o TCP é um protocolo orientado à conexão, então a primeira ação que ele faz antes de transmitir os dados é estabelecimento da conexão, ou também conhecido como Three-Way Handshake. O diagrama apresentado tenta indicar todos os passos realizados pelo TCP para o estabelecimento da conexão. No primeiro passo, o cliente solicita a conexão. Para isso, ele envia um segmento TCP vazio e no campo de cabeçalho ele altera a flag de sincronismo para 1, especificando ao destinatário que ele gostaria de iniciar uma conexão. O destinatário, ao receber a solicitação de conexão, ele cria então um segmento vazio em que ele altera alguns campos do cabeçalho para garantir o início da conexão. No cabeçalho, a flag de 5 é mantida como 1 e a flag de ACK agora vai para 1 também, indicando para o cliente em que o servidor está aceitando a sua conexão TCP. O servidor aproveita este momento para reservar os buffers e variáveis TCP para receber e transmitir os dados, além de especificar também o número de sequência inicial do servidor para o cliente. O passo 1 e o passo 2 demonstram o mecanismo de solicitação e aceite de conexão. No passo 3, o nosso cliente já pode então iniciar a transmissão de dados. O que ele fará então é enviar um segmento contendo um acknowledge para o pacote anterior que o servidor enviou, o pacote que indica que o servidor aceitou a comunicação, e a flag de sincronismo agora é igual a 0, pois não estamos mais negociando o início de uma comunicação, mas sim transmitindo os dados. O cliente também aloca buffers e variáveis na conexão e transmite o primeiro pacote,
se assim for necessário. Para finalizar a conexão, é feito um procedimento semelhante à solicitação de conexão. Recebido o pedido de finalizar a conexão, o servidor envia então o acknowledge para o cliente e também envia um pedido de finalização de conexão. Quando o host cliente recebe então um pedido de encerramento de conexão pelo servidor, ele então envia um pacote de acknowledge e inicia um processo de espera temporizada. Ao término da espera temporizada, o cliente então identificou que não há mais comunicação com o servidor e encerra a conexão por parte dele. Do lado do servidor, nós temos então que quando o acknowledge do cliente chegar no servidor, ele irá encerrar de imediato a conexão. Caso esse acknowledge seja perdido, o servidor já habilitou uma espera temporizada quando o cliente enviou o pacote de fim de conexão. Dado o timeout da espera temporizada, o servidor também irá encerrar a comunicação pelo lado dele, ou ao receber o acknowledge do cliente.